tudo bem? Meu nome é Zainara Ferreira, eu tenho 20 anos, atuando na área de odontopediatria e fui convidada hoje para falar um pouquinho para vocês sobre cárie precoce da infância, que é aquela cárie que ocorre em dentes de leite em crianças abaixo de 6 anos de idade. Mas primeiro eu queria conversar um pouquinho sobre o que é a cárie dentária. A cárie dentária é uma doença progressiva que destrói os elementos dentários, mas ela vai ocorrer quando a gente tem basicamente alguns fatores associados. Entre eles, a gente tem os Streptococcus e os lactobacilos, a gente tem também o consumo de carboidratos fermentáveis, como os açúcares, e também a má higienização ou deficiência de higienização, escovação de dentes inadequada, falta de uso de fio dental, né, pelas crianças. Então, o que acontece? Quando existe essa interseção, está estabelecido por muitas vezes o processo de cárie. A cárie precoce da infância, especialmente, ela também pode ser do tipo severa, quando tem um dentinho de leite acometido abaixo dos 3 anos, ou mais dentinhos de leite de 3 a 6 anos. É uma doença que a gente não pode menosprezar, porque ela causa impacto na qualidade de vida. Uma criança com dor de dente, por exemplo, ela tem um baixo rendimento escolar, ela come de forma inadequada, ela brinca de forma inadequada, então realmente tem um impacto na qualidade de nossas crianças. E também tem um impacto na função, se houver perda de elemento dentário, há problemas de deglutição, problema de fala, né, problemas ortodônticos e há também problemas de estética, né? A criança, quando tem o dentinho cariado ou perda do elemento dentário, ela sente isso de forma negativa e os coleguinhas às vezes da escola também, né? Então é um problema que não pode ser negligenciado. Certo? Um dos fatores que mais causa a cárie precoce da infância é o oferecimento de líquidos açucarados à noite. Por que à noite? À noite a gente diminui o fluxo de saliva e a saliva ela é um fator protetor da cárie. Ela ajuda a remineralizar eventuais perdas minerais. Então a gente está oferecendo um líquido açucarado no período noturno e muitas vezes sem a higiene posterior, né? Como, por exemplo, né, o que é que a gente poderia citar? O uso das fórmulas infantis, porque as fórmulas, além de ter lactose, muitas delas têm xarope de milho, sacarose e muitas mães ainda elas engrossam, né, e colocam mais substâncias adocicadas nesse preparo para as crianças e não higienizam após, né? Então a gente tem isso como um grande fator etiológico. Outros alimentos açucarados também são oferecidos de forma diurna às crianças, bolo, bombom, chocolates, doces, biscoito recheado, sem recheio, achocolatados, enfim. Tudo isso de acordo com a frequência, quanto mais frequente, pior. E a adesividade, quanto mais adesivo, pior também, né? Quanto mais doce e adesivo, mais gruda nas superfícies dentárias, mais tempo fica acidificando o meio e contribuindo para essa perda progressiva de mineral dos elementos dentários até a destruição total do dente, tá certo? Então é tanto que a literatura recomenda adiar o consumo de carboidratos fermentáveis e dos açúcares refinados até os 2 anos de idade. Por quê? Porque até os 2 anos de idade a criança está formando o hábito alimentar, né? E se não é oferecido, isso é muito interessante porque mais na frente ela também não vai querer uma dieta excessiva de carboidratos fermentáveis, ou seja, de açúcares. Então, a gente também tem que ter essa consciência que diante da cárie dentária, diante da criança ser portadora de cárie precoce da infância, o dentista precisa tomar uma atitude junto à família, dentre as quais diminuir o consumo de carboidratos fermentáveis, que a gente já conversou, certo? Outra coisa, melhorar a higiene bucal, e essa higiene bucal consiste em quê? Consiste a escovação dentária da criança desde os primeiros elementos dentários, aos 6 meses de idade, com creme dental acima de 1000 ppm de flúor e no mínimo 2 vezes ao dia, certo? Então, a cabeça da escova sempre pequena, a cerda macia, e como vocês podem observar, uma quantidade mínima de creme dental. Para a criança que cospe, essa quantidade já é um grãozinho de ervilha. E para a criança que não cospe, seria um grãozinho de arroz cru, certo? Então a higiene bucal é fundamental. Também é fundamental
O uso do fio dental pode ser inicialmente justamente para treinamento o tipo forquilha, em que a mãe, né, vai ajudando e mostrando a criança, removendo o alimento que fica entre os pontos de contato com o dente, também é bastante importante. E uma vez que já existe a cárie dentária, o que é que a gente pode fazer? Né? O dentista, ele vai avaliar o grau de comprometimento do dente. Se a cárie está só em esmalte, que é essa porçãozinha mais externa do dente, ou está em dentina, que é essa porção amarelinha, mediana, o dente é passível de restauração. Mas se a cárie já chegou nessa região da polpa, que é onde existem os vasos e os nervos, tá certo? Do elemento dentário, já existe comprometimento pulpar e o tratamento já é mais radical. Ou a extração do elemento dentário ou o canal, né? Então são tratamentos mais complexos para a odontopediatria e mais invasivos. Se a criança perdeu o dentinho, precisa colocar um mantenedor de espaço para guardar o espaço do dente sucessor permanente, tá bem? Então, era isso a mensagem que a gente queria passar para vocês. Para prevenir a cárie precoce da infância, é necessário basicamente o quê? Uma excelente higiene bucal e a redução do consumo de açúcares, tá joia? Pois um beijo para todos, fiquem com Deus.